Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para o segundo vídeo falando sobre sermões expositivos. O primeiro vídeo eu dei uma introdução no assunto, tá? Explicando que a primeira coisa que você tem que ter em mente e saber para se elaborar um sermão expositivo é conhecer perícope. E só relembrando, perícope é onde começa o assunto, se inicia o assunto e aonde se termina. Então, eu vou só dar uma lida aqui nos primeiros versículos de Amós para você entender, tá? Vou só relembrar para você o que é perícope. Versículo 1 de Amós, capítulo 1 de Amós, versículo 1 e o versículo 2. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Então, os versículos 1 e 2, como mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, na introdução sobre o assunto, é uma perícope. Agora, por que o assunto vai mudar? Porque no versículo 3, tá, a primeira letra que aparece, nesse caso a letra A, está em negrito, mostrando que a perícope mudou, mostrando que ele vai introduzir um novo assunto. E ele começa o assunto dizendo, no versículo 3, uma nova perícope, porque a primeira letra que aparece está em negrito, mostrando para mim que o assunto mudou, que ele vai introduzir um novo assunto. Começa assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo. Então, os versículos 1 e 2, ele introduz o assunto, tá? Falando dos reis naquela época, que o reino estava dividido. Rei Uzias estava no reino do sul, capital Jerusalém, tá? Em Judá. Reino do norte, capital Samaria, o rei era Jeroboão II. Tá? O reino estava dividido. E ele foi o profeta Amós profetizou para o reino do norte, nos dias de Jeroboão II. Então, os versículos 1 e 2. Os versículos 3 a 5 já é um outro assunto, ele falando de outras nações. Tá? Então, por isso é bom você ter bíblias de estudo aonde tem perícope, aonde você vai estudar a perícope, e para aqueles que querem pregar expositivamente será de suma importância. Então, deixa eu falar outra coisa para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Elias, o que eu preciso saber, ou quais materiais eu preciso ter para se elaborar, para se fazer um sermão expositivo? Primeiro, eu tenho que ter comentários bíblicos, tá? Eu vou mostrar aqui o comentário bíblico, eu já mostrei ele para vocês em outros vídeos, tá? Mas eu mostrei mais de 6, 7 comentários bíblicos aí para vocês. Mas eu vou mostrar esse aqui, comentário bíblico, NVI, F.F. Bruce. Esse comentário é espetacular. Dá um apanhado de cada livro das Escrituras, fenomenal. E por que eu tenho que ter comentário bíblico para se elaborar um sermão expositivo? Porque você vai ver a data que o livro foi escrito, tá? De onde veio o autor, as suas origens, tá? Você vai conhecer o contexto social, o contexto político, o contexto cultural daquela época, porque você tem que conhecer isso para se pregar expositivamente. Para quem ele enviou, por que ele enviou, qual era o contexto daquela época, qual era a cultura daquela época, a língua daquela época.
porque ele usou certas palavras, certos exemplos, tá? Então, o comentário bíblico vai te ajudar. Você tem que ter um comentário bíblico, tá? Eu tenho mais comentários, não vou mostrar mais porque não é necessário, porque eu já mostrei em outros vídeos. Outra coisa que eu preciso ter, tá, para um bom sermão expositivo é materiais sobre exegese e hermenêutica. Exegese é extrair do texto, cavar o texto, tirar do texto. Exegese é tirar de dentro para fora, extrair de dentro para fora, tirar aquilo que o texto realmente está falando, a ideia central, a ideia original do autor, aquilo que o autor queria dizer quando escreveu aquelas palavras. Isso é exegese. Eu vou tirar, tá? Extrair do texto e agora, através da hermenêutica, que é a arte, a hermenêutica é a arte da interpretação bíblica, eu vou aplicar o texto. Eu vou aplicar aquilo que eu tirei. Eu vou aplicar aquilo que eu extraí através da exegese. Então eu tenho que ter materiais de exegese e de hermenêutica. Livros ou materiais de exegese e hermenêutica. Eu só tenho 2 aqui, tá? Que eu não vou mostrar mais para o vídeo não ficar muito longo. Só dando exemplo, né? Esse aqui, ó, Manual de Exegese Bíblica, Antigo e Novo Testamento, Douglas Stuart e Gordon Fee, tá? Que esses materiais te ajudam, tá, a ser fiel ao texto, a não falar besteira, não falar bobagem, tá? Eles, através desses materiais, principalmente esse manual aqui de exegese, como o próprio nome fala, um manual, tá? É uma bússola para você saber usar e aplicar a exegese, que é extrair do texto, e a hermenêutica, que é a aplicação daquilo que você extraiu. Então, você tem que ter materiais de exegese, tá? Livros sobre exegese, tá? Esse aqui também, que é muito bom, né? Entendes o que lês, de Gordon Fee também e Douglas Stuart. Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Aqui você vai conhecer sobre gênero literário, tá? Cada livro tem uma proposta, tem um gênero, e você tem que conhecer isso para você transmitir ao seu público, tá? Eu só mostrei esses 2 materiais, tem muito mais, mas é só para vocês terem a noção que você tem que ter materiais, comentários bíblicos, você tem que ter materiais sobre hermenêutica e exegese, você tem que ter dicionário bíblico também, dicionário. Eu estou com esse aqui, né? Que é o dicionário bíblico de Paulo e suas cartas, tá? Aí tem outros dicionários, como o Wycliffe, Vine, vários dicionários, que é onde você vai extrair uma palavra que você não sabe. Tem dicionário de grego, de hebraico, aonde você vai descobrir a origem da palavra, a etimologia da palavra, de onde veio a palavra, a origem daquela palavra. Você vai pegar no hebraico, você vai ver. Ah, Elias, eu não sei falar hebraico. Aí tem livros ou dicionários de grego e hebraico. Tá? Tá lá em grego, mas tem em português. A palavra vem, eles explicam do português para você entender, como também o grego, enfim, de grego, hebraico, enfim. E vocês vão trabalhar a ideia dos originais, tá certo? Aonde você vai pegar aquela palavra no original e ele vai fazer a transliteração para o português, para aqueles que não falam, como eu não falo grego, não falo hebraico, tá certo? Mas através de dicionários bíblicos de grego e hebraico, isso me ajuda para extrair aquilo que o autor queria dizer,
porque está lá a palavra para mim em português. Eles fizeram a transliteração. Você está entendendo? Então, dicionários vão te auxiliar bastante, grandemente, para o bom sermão expositivo, onde você vai extrair dos textos aquilo que o texto estava dizendo, ou aquela palavra, porque tem palavras que são centrais no texto. Você entendendo aquela palavra vai circular, permear todo o texto. Ok, queridos? Deixa eu encerrar por aqui para o vídeo não ficar longo. Tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, acione o sino para receber todas as notificações e deixe o seu like. Tá certo? Até os próximos vídeos.